Boa noite, você que está participando conosco do Oração e Ação Estudo Bíblico, aqui pelo canal do YouTube da Igreja Batista da Freguesia da Ilha do Governador. Muito bem-vindo, você que ama a palavra de Deus, você que quer buscar a Deus e quer orar ao Senhor. Nós estudamos aqui, como sabemos, livros inteiros da Bíblia e hoje nós estaremos iniciando o livro de Apocalipse. E muitas pessoas acham o Apocalipse muito complicado, alguns têm até medo de estudar o livro de Apocalipse. Mas nós vamos ver que Apocalipse pode ser algo que nos abençoe tremendamente, nos ensine muito, e sabendo que é a manifestação da própria palavra de Deus. Eu também dou boas-vindas aos irmãos que estão sempre aqui comigo, que bom, muito obrigado. Você abra sua Bíblia lá em Apocalipse, deixa abertinha. Nós vamos hoje fazer uma introdução ao livro de Apocalipse e vamos estudar o iniciozinho, que é Apocalipse 1, do versículo 1 ao versículo 3. Mas vamos orar primeiro, lembrando a você que você pode participar das obras sociais da nossa igreja, se você desejar. Nós fazemos distribuição de cestas básicas para a população carente. Nós temos um trabalho muito interessante aqui, coordenado pelas senhoras da nossa igreja, e à frente está na função de gerir a Rose. Rose tem um amor muito grande pelo trabalho de ação, da ação social. E nós ministramos cursos também, então, para as senhoras da comunidade, na maioria senhoras, onde elas aprendem uma série de habilidades, uma série de trabalhos que elas passam a saber, e elas ali geram renda para as suas famílias, né? E certamente elas têm contato também com o Evangelho. E também fazemos a doação de porções de farinha de trigo para uma iniciativa que é dirigida pelo pastor Ulisses Torres e a sua esposa Ana Torres, e fazem alimentação para a população carente também. Você então pode pegar o seu livro de Apocalipse, nós vamos orar e logo vamos ler. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós. Muito obrigado porque, apesar das nossas deficiências, das minhas deficiências, o Senhor é tão bom, Pai. O Senhor tem nos perdoado, tem nos orientado, tem aquecido o nosso coração, e nós nos sentimos tão felizes de te servir, Pai. Queremos suplicar que o Senhor nos unja com teu Santo Espírito para compreender e para ministrar, para aprender deste livro tão especial da tua palavra, Pai. Senhor Deus, te peço isso em nome de Jesus. Amém. Vamos pensar um pouquinho em Apocalipse. Primeiro, o significado de Apocalipse. Apocalipse significa revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. Há uma grande revelação de Jesus nesse livro. Mas a revelação de Jesus Cristo poderia ser encarada de uma maneira ainda mais especial, que é a revelação feita por Jesus Cristo. Além de revelar muitas características de Jesus, a revelação de Apocalipse tem como centro a palavra de Jesus Cristo para João. Nós vamos perceber isso. Muito interessante é mostrar que ele revela a pessoa de Jesus como o redentor do mundo. Isso fica claro aqui. E mostra como o Senhor Jesus faz e pretende, fez, faz e fará a continuação da sua obra, né? Isso é algo que nós vamos perceber aqui. O livro de Apocalipse também tem aquelas famosas cartas enviadas às igrejas, 7 cartas, né? E na realidade são enviadas a estas igrejas com elogios, mas também com críticas severas, procurando ajudar essas igrejas a prosseguirem. E nós vamos percebendo que essas cartas às 7 igrejas
acabam sendo cartas a todas as igrejas do mundo, né? Tantas vezes nós nos identificamos com as questões que estão acontecendo ali. Há advertências e há promessas de Deus também. Outra coisa interessante no livro de Apocalipse é que ele contempla, como o próprio texto diz no capítulo 4, coisas que vão acontecer depois destas. Existe essa frase no capítulo 4 de Apocalipse. Então, nós temos algumas coisas que nós percebemos que aconteceram, que estão acontecendo, e coisas que vão acontecer depois destas, né? E isso é bem interessante. E não há, em Apocalipse, nenhuma indicação do tempo que vai durar esse processo, de todas essas revelações. Porque quanto tempo vai durar? Quando isso vai terminar? Quando vai se cumprir tudo aquilo que está revelado aqui? Não há nenhuma determinação de tempo. Esse tempo, ele está em aberto, né? Vai falar do retorno de Cristo, vai mostrar como isso é glorioso, vai mostrar Cristo retornando com os exércitos celestiais, né? Nós vamos ter visões muito boas disso, vamos ter visões do julgamento final, e da natureza da própria cidade de Deus, da cidade celestial. Nós vamos ter tudo isso em Apocalipse. Outra coisa importante é que a conclusão do livro chama a uma devoção do povo de Deus a Cristo, né? Uma devoção a Ele, a importância de que essa devoção esteja em andamento, porque Jesus volta a qualquer momento. Então, nós devemos estar preparados. E a oração final do livro de Apocalipse, ela expressa algo que deveria ser o desejo de todos os crentes. Nós deveríamos desejar, que é a expressão de Apocalipse 22, 20, que é: amém, vem, Senhor Jesus. Porque há muita gente que fica com medo, né? O desconhecido sempre amedronta, né? O que é desconhecido sempre amedronta. Mas nós podemos desejar a volta de Cristo, porque as promessas do Senhor são aquelas de que nós seremos salvos, que nós temos os nossos pecados já perdoados em Cristo Jesus. Então nós podemos dizer: vem, Senhor. Maranata, né? Vem, Senhor Jesus. Quem é o autor de Apocalipse? Há um consenso nesse sentido, de que é João apóstolo, né? De que João é apóstolo. Há estudiosos da Bíblia que quando estudam o texto do Evangelho de João, a maneira de escrever, o vocabulário, e quando estudam o Apocalipse, encontram uma maneira muito diferente de se expressar. Então, muitas vezes, no decorrer da história, já houve estudiosos que disseram: espera aí, deve ter sido escrito por duas pessoas diferentes, né? Sim, mas aí a gente fica pensando, João deve ter escrito isso aí com 95 anos, mais velho que você, Maria, quando João escreveu o Apocalipse. E quando ele escreveu o Evangelho, ele era um homem bastante jovem. Será que nós não mudamos durante a vida? Será que nós não mudamos o nosso vocabulário durante a vida? Será que nós não mudamos a maneira da gente se expressar? Não muda a nossa maturidade durante a vida? Então, não era de se esperar que alguém que escreve um evangelho, vamos dizer, aos 50, 60 anos, vamos dizer, não sei, seja diferente da pessoa que escreve 40 anos depois um outro livro, né? A gente muda, né? A gente amadurece. A gente muda muito dos nossos pontos de vista. Talvez, nesse meio tempo, os nossos valores essenciais permaneçam, mas nós mudamos muito. Nós mudamos muito. Maturidade e tudo mais. O estimado é que João tenha escrito esse livro lá pelo ano 95 depois de Cristo, no final do primeiro século, né? E nós vamos poder começar hoje a leitura do livro
E vamos fazer isso aqui no capítulo 1, nos versículos 1, 2 e 3. O texto diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Tudo foi revelado a João. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Essa é a abertura do livro de Apocalipse. E é muito importante a gente entender cada um desses versículos aqui. Primeiro começa com revelação de Jesus Cristo. Apocalipse é uma revelação que é mobilizada por Jesus Cristo. Já havia retornado aos céus, sei lá, 40 anos antes, pelo menos. Não, muito mais, muito mais. Já havia voltado ao céu há mais de 60 anos. Há mais de 60 anos. Então, é uma revelação. E revelação significa retirar o véu. O significado da palavra revelação, no grego em que foi escrito, é retirar o véu. Tirar toda dúvida, todo o mistério até, tirar o véu, revelar, fica tudo sabido. E aí, aquele véu que foi rasgado, que é relatado no final de Mateus, lá durante a crucificação, na morte de Cristo, tem um sentido diferente, que é o sentido de não ter mais a relação do homem para com Deus, passando pelo sacerdote, pelo santo dos santos. Ali ficou claro que os homens podem se reportar a Deus através de Cristo, o sacerdote perfeito, o último sacerdote. Não é? Então, revelação de Jesus Cristo. Ok, temos a figura de Jesus Cristo. Mas depois diz assim, que Deus lhe deu para mostrar. Então, é a revelação de Cristo dada por Deus, porque Deus é a origem de tudo. Deus Pai Jesus. A Bíblia, o próprio Jesus afirma, olha, o dia da volta, só o Pai sabe, né? Só o Pai. Então, vamos fazer a sequência. O Pai deu a revelação a Jesus, de Apocalipse, e Jesus trouxe a revelação. Mas para quem? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Essa revelação foi feita para ser mostrada para a igreja. Foi através de João, né, que foi o meio que foi utilizado para que essa revelação chegasse hoje aqui para nós. Mas olha a sequência. O Pai entregou a Jesus, que utilizou um anjo, que levou a João, que deu conhecimento à igreja. Essa é a sequência. A finalidade do Apocalipse é chegar no seu conhecimento, né, Dina? No seu Maria, no seu Nesita, no seu Ribeiro, do Rogério. A finalidade, para isso, olha a sequência: Deus, Cristo, anjo, João, igreja. Chegou a igreja. Lindo, né? Lindo. E o texto vai continuando, mostrar ao servo as coisas que em breve devem acontecer. Você vê que a expectativa da volta de Cristo, ela já estava presente aqui de uma forma muito grande. Quando você fala que em breve há de acontecer, nós estamos falando de segunda vinda de Cristo. Já está aqui implícita o aguardar a volta de Cristo. Não é? O próprio João tinha essa convicção. É diferente, como não foi revelado o tempo, só o Pai sabe, cada um faz a ideia que sente.
desse tempo, né, dessa volta de Cristo. Então, em breve deve acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Essa palavra notificar, aqui no grego, esse notificar ao servo João, em grego significa ensinar por símbolos. Esse notificar, esse ensinar aqui tem uma particularidade, é ensinar por símbolos. E realmente, Apocalipse tem muitos símbolos, né? De vez em quando faz um símbolo, faz um paralelo, uma metáfora, né? Então, esse primeiro texto é bem interessante, esse primeiro, se a gente fosse, nós já vimos ponto a ponto, mas tem muitas coisas interessantes aqui. Segundo versículo, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Interessante que essa expressão, o qual atestou a palavra de Deus, nós vamos encontrar muitas vezes a palavra de Deus citada no texto bíblico. O Salmo de número 119, que é o maior salmo da Bíblia, praticamente em todos os versículos cita a palavra de Deus. Às vezes chama de lei, às vezes chama da palavra de Deus, às vezes chama dos seus preceitos, às vezes chama de seus mandamentos, mas há muitas citações. E na Bíblia toda, quando se fala na palavra de Deus, às vezes nós temos alusões ao Velho Testamento, no Velho Testamento, e às vezes temos alusões ao Novo Testamento. Também alusão ao Evangelho. Nós temos essas alusões no texto bíblico. Mas aqui, essa alusão que diz assim, o qual atestou a palavra de Deus, está se referindo à palavra profética de Apocalipse. A palavra de Deus aqui tem o sentido do conteúdo desse livro, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Nós estamos tendo aqui esse testemunho de Jesus Cristo, porque na primeira frase do capítulo 1, versículo 1, diz que a revelação é de Jesus Cristo. Então, o qual atestou o servo João, né? O servo João, ele se referiu a João, que é o último nome citado no versículo 1, João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quando a tudo que viu, ele foi revelado. João teve uma visão e toda essa revelação chegou a ele. Só lembrando, onde é que João estava nesse momento? João estava na ilha de Pátimos. Você já foi lá, né? Foi na caverna onde ele esteve. É árida, né? Só pedra, né? Então, ele era bem idoso, Ribeiro, bem mais idoso que qualquer um de nós aqui. Ele foi exilado naquela ilha, foi mandado para lá, porque as autoridades queriam isolá-lo, né, do contato com os seus seguidores, com a igreja que se reunia em volta dele. No entanto, Deus deu a ele essa revelação e hoje é tão importante para todos nós aqui. Ok? Versículo 3. E aí vai dizer assim, olha, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. A palavra bem-aventurado, ela é uma palavra que pode significar feliz será. Nós somos bem-aventurados. E olha que interessante, ele está dizendo aqui, olha, bem-aventurados são os que leem e os que ouvem. Esse leem aqui, em original, não é simplesmente ler, é ler em voz alta. Então é proclamar. Então, bem-aventurados, serão felizes, serão abençoados aqueles que proclamam essa palavra, que nós estamos fazendo aqui agora. Estamos proclamando entre nós, estou aqui lendo em voz alta,
Hã? E online também. Quantas pessoas vão ouvir isso? Né? Isso aí vai ficar disponível, esse vídeo, dezenas de anos. Dezenas de anos. Né? Então, há uma bênção prometida para vocês e para mim. E para todos aqueles que leem, que proclamam essa palavra, e para aqueles que escutam. Também são alvos de uma bênção especial de Deus. Então, bem-aventurados aqueles que leem em voz alta, que é a significação dessa palavra, e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia. Interessante que a própria Bíblia vai falar na questão da profecia como tendo terminado no Velho Testamento. Ainda há uma menção em João Batista, no iniciozinho dos evangelhos, como profecia, que revela futuro. Mas aqui, nesse texto, ela está falando em profecia como revelação de futuro mesmo. Né? Revelação de futuro. Então, aqueles que ouvem as palavras da profecia. E aí diz assim, e guardam estas coisas nela escritas. Esse guardar aqui é ouvir a palavra e viver aqueles ensinamentos. Guardar no sentido de considerar para a sua própria vida. Porque realmente, às vezes a gente lê coisas na Bíblia belíssimas, que nos impressionam, até nos emocionam. Mas a grande importância delas vai ser a gente fazer aquilo se tornar parte da nossa vida. A gente viver aquilo. E é isso que esse texto está dizendo, bem-aventurados aqueles que leem, ou seja, proclamam, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas. E aí diz, pois o tempo está próximo. Novamente, uma alusão à volta de Cristo. Que tempo? O tempo da volta de Jesus. Então, essa é a abertura do livro de Apocalipse. Já João cristalizando a revelação que ele teve, ele está colocando aqui isso em texto, e agora, a partir do versículo 4, que nós veremos na semana que vem, nós já vamos ver o desenvolvimento dessa palavra, desse livro de Apocalipse, já se dirigindo às 7 igrejas. Né? As 7 igrejas já começam a ser o alvo, porque as cartas às 7 igrejas já vão acontecer a partir do capítulo 2. Há uma cadeia, né? Jesus ao anjo, o anjo a João e João à igreja. Ou seja, a finalidade, lá no fim, era que nós, crentes do mundo todo, ouvíssemos essa palavra. E a gente, às vezes, reluta de estudar Apocalipse. Fez tudo isso para chegar na gente, e às vezes a gente evita Apocalipse, né? Pois é, tem isso. Você sempre gostou, né, Ribeiro? É verdade, é verdade, é verdade. É verdade. Mas a gente, com o tempo, vai compreendendo coisas que não compreendia antes, né? Sempre tem novidades. Ok, então semana que vem nós vamos ler Apocalipse 1, do versículo 4 até o versículo 8. Vamos ver essa preparação aqui. Eu queria só fazer um parênteses. Aqui no versículo 3, nós temos assim, bem-aventurados aqueles que têm, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia, ou as palavras da profecia, e guardam as coisas nela escritas. Muito bem. E a gente fica perguntando, quais são as coisas, as ideias que estão muito fortes aqui dentro dessa profecia, que poderiam ser guardadas no coração daquelas primeiras pessoas que estão vindo, daquelas cartas que vão para as 7 igrejas e tal. Eu anotei, há um estudo sobre isso, essas palavras da profecia, o significado delas provavelmente é perceber que Jesus é o alfa e o ômega, e é fonte de tudo. E também
resistir ao culto ao imperador. Lembra que isso aqui está no ambiente romano. Quando você admite que Jesus Cristo é o princípio e o fim de tudo, você desconsidera o imperador como o princípio e o fim de tudo. Então, isso estava encorajando a entender a proeminência de Jesus e a essencialidade dele. Outra coisa que essa ideia traz, uma série de instruções morais que nós vamos encontrar em Apocalipse, instruções para a nossa vida, para a vida daqueles que estavam ali ouvindo em primeira mão, lá de João, que deveriam ser trazidas para as suas vidas. Outra coisa importante é a confirmação da segunda vinda de Cristo, a confirmação. Isso aqui é falado só nesses 3 primeiros versículos, foi falado de forma bem explícita 2 vezes aqui. Outra coisa é que as pessoas, então, crendo nisso e guardando esse livro no seu coração, essa escritura no seu coração, não negassem mais a sua fé. Isso estava acontecendo. Lembra que nós lemos isso em Hebreus, nós lemos isso em Tiago, nós vimos isso em Judas, pessoas que estavam balançando na sua fé. E o livro de Apocalipse, ele tem uma estrutura toda de manutenção da fé, não é? Resistir ao inimigo, né? E confiar até o fim. Eis que estou à porta e bato, né? Se você abrir, entrarei, cearei contigo. Ainda, coragem e esperança por parte daqueles que ouvem. Tenham coragem, tenham esperança. Vocês vão encontrar situações muito difíceis na sua história cristã, mas resistam, porque o final é a vitória do bem sobre o mal. Complementa e faz também um esclarecimento muito grande da pessoa de Jesus, né? Da pessoa de Jesus. Ok. Vamos então orar, agradecer a Deus por tudo isso que esse texto nos ensina, e já vamos começar com isso na semana que vem, no versículo 4, dando continuidade, tá bom? Quero lembrar a vocês que estão em casa que nós temos várias atividades na nossa igreja, você pode participar de todas elas. Por exemplo, você pode estar conosco aqui às 19h30, nas quartas-feiras, estudando a palavra, e logo depois, quando nós terminamos a transmissão, nós oramos entre nós pelos irmãos e oramos pelos pedidos que você enviar pelo chat também. Nós estamos sempre orando por vocês. Nós também temos o nosso encontro das mulheres, das mães de oração, às terças-feiras, às 17 horas. Mulheres que se reúnem para orar pelos seus filhos, pelas suas famílias. Você poderá também estar aqui no domingo às 9 horas da manhã, a Escola Bíblica Dominical, domingo às 10h30, o culto matinal, e depois o culto no fim da tarde, às 18 horas. Você pode estar em todos eles, você será muito bem recebido, recebida. Lembrando que o endereço da nossa igreja é Rua Magno Martins, 165, Freguesia, Ilha do Governador. Vai ser muito bom receber você. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida. Eu quero suplicar que o Senhor nos fale realmente nesse tempo que vamos estar estudando Apocalipse, Pai, e que nos dê também discernimento e entendimento para compreender tudo aquilo que o Senhor quer que saibamos e que nós possamos compartilhar, proclamar, Pai. Que lindo ver que há uma bênção para aqueles que proclamam essa palavra e para aqueles que ouvem essa palavra. Tudo isso, Senhor, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até domingo, às 9 horas da manhã, na Escola Bíblica Dominical, e depois o culto às 10h30. Até lá.